Bom dia. Bom dia. Nós, nesta manhã, pedimos auxílio a quem a casa homenageia, Meimei, a nossa querida Meimei, que desde tempos longínquos, quando Landina já trabalhava com as crianças, defendendo os pequenininhos, defendendo a vida. Então nos cabe dar prosseguimento a essa linda tarefa, falando na manhã de hoje, microcefalia e aborto. E por que falar esse tema na Casa Espírita? Porque nós vivemos momentos complicados. A epidemia de Zika vírus e uma potencial pandemia tem levantado essa questão novamente controversa do aborto quando a mulher grávida contrai o vírus e se constata a microcefalia. Então, pandemia será, olha a notícia mais recente que nós conseguimos. Porto Rico declara estado de emergência. Mais de 10 mil casos de Zika. E, é claro, a preocupação com as 1.035 mulheres grávidas infectadas pelo vírus. Nós vamos dar uma pausinha aqui. A altura não ajuda, né, Cine? Tem que pegar na mão? Melhor assim? Tá bom. Os que defendem, então, a legalização do aborto encontram na associação do aumento da microcefalia com o surto de Zika vírus uma oportunidade. Na realidade, uma oportunidade para quê? Para voltar à discussão da liberação do aborto no Brasil. Recentemente, foi noticiado que o grupo liderado por Débora Diniz, do Instituto de Bioética ANIS, prepara uma ação no Supremo Tribunal Federal para a liberação do aborto em casos de microcefalia. Mas será? Deve ser só um grupo qualquer? Não. É o mesmo grupo que propôs essa ação para a interrupção da gravidez dos fetos anencéfalos, o qual já falamos aqui também, que foi então liberado em 2012. A bióloga e feminista Ilana, numa entrevista para a revista Época, ela diz que vê no surto do Zika vírus uma oportunidade para se voltar a debater o direito da decisão da mulher de ter ou não o bebê, como aconteceu com a epidemia de rubéola no Reino Unido. Interessante é que a rubéola, nós sabemos hoje, ela é totalmente, a gente pode preveni-la, né? É possível de prevenção através da vacinação, deixando de ser um risco epidêmico. Então foi usado na época como justificativa para a liberação do aborto na Europa. Os argumentos utilizados se baseiam no que? Sempre os mesmos, na liberdade da mulher poder escolher o que é melhor para si, esquecendo-se que existe uma vida a qual se está negando o primeiro e mais fundamental de todos os direitos humanos, como foi dito aqui na prece à valorização da vida, o direito à vida. Então, o que nós temos que ressaltar? Que os fundamentos utilizados para liberar o aborto, no caso de fetos anencéfalos, não servem para os casos de microcefalia. Por quê? Começamos pelo diagnóstico. O diagnóstico de microcefalia é tardio. É em torno da 28ª semana. Então é diferente da anencefalia, que é feito a partir da 12ª semana de gestação. E as lesões da microcefalia, geralmente, aparece na ultrassom depois da 24ª semana e não são incompatíveis com a vida, como em muitos casos de anencefalia. Além disso, quem garante que o ultrassom e que o diagnóstico seja 100% preciso? No entanto, os que argumentam em favor do aborto querem transformar esse diagnóstico de microcefalia em atestado de morte para todas as crianças das mães que contraíram o Zika vírus e que optarem pela interrupção da gravidez.
mesmo com a possibilidade de nascerem normais ou com poucas chances de sequelas neurológicas. Então, com esse avanço da medicina, principalmente a medicina fetal, é possível a detecção ainda no útero de várias anomalias, e não só isso, como é possível fazer uma intervenção, um tratamento ainda no útero. Cirurgias são feitas. Então, querer selecionar apenas as crianças saudáveis com direito à vida é retornar à prática da eugenia feita na Grécia Antiga e também que fora feito depois pelo nazismo, abrindo aí um precedente para a liberação do aborto em outros casos de microcefalia, como os que não são causados pelo Zika. Por exemplo, uma hipóxia neonatal, uma desnutrição grave, uma toxoplasmose e por aí vai. Nesses casos, nós temos de parar e analisar o seguinte. Pessoas como Ana Carolina, que eu vou passar aqui para vocês. Eu acho que pulou essa aí. Ana Carolina Dias, moradora de Campo Grande, hoje ela está com 24 anos, formada em jornalismo. E tantas outras crianças em situações parecidas não teriam direito à vida. Então, quando ela soube dessa iniciativa em alguns de defender o aborto de fetos com microcefalia, ela, Ana, veio a público dar o seu depoimento na BBC do Brasil em defesa dos portadores de microcefalia. Nos casos de microcefalia, não se pode falar na opção de abortamento, pois não se trata de uma patologia letal. Quer dizer, não vai inviabilizar a vida fora do útero, embora a gente sabe, sim, que limitações possam surgir. Mas isso também não pode ser diferente com outras crianças. A discussão, então, do aborto em casos de microcefalia retrata bem o quê? Esse momento que nós estamos vivendo. Nós já viemos aqui falar, e Joana tem batido muito nessa tecla, da nossa modernidade. Nós vamos falar aqui a crise da modernidade, baseada em Joana. Que momento que nós estamos vivendo? Esse momento pós-moderno, em que Bauman, um dos maiores pensadores da atualidade, chama, e por isso dessa imagem que nós projetamos ali, de modernidade líquida. O que acontece nessa nossa modernidade líquida? Os indivíduos não possuem mais padrões de referência, nem códigos sociais e culturais que possibilitem, ao mesmo tempo, construir a vida e se inserir dentro de condições e de classe de cidadão. Então, o que acontece na modernidade líquida? O descentramento do homem, do sujeito, produzindo identidades híbridas, locais e globais e efêmeras, sobretudo. É a cultura do efêmero, do passageiro, da destruição, infelizmente, da criatividade. Tudo que é sólido fica como essa imagem, desmancha no ar, nessa imagem trazida por Bauman. Então, para a maioria dos autores, a pós-modernidade, ela é marcada como uma época de incertezas. Por isso que nós temos hoje muito vazio existencial. Porque traz fragmentações, troca de valores, e vai trazer o vazio. Da deserção, do imediatismo, é tudo aqui e agora. Da efemeridade, do hedonismo, é o prazer a qualquer preço, da substituição agora da ética pela estética, da apatia do consumo. Então, a nossa educação recebida pelos nossos pais, ou mesmo na escola, os valores morais que orientariam as boas relações sociais, o fortalecimento da família, a busca do bem comum está perdendo espaço para novas formas de comportamento, que agora são regidas pela lei do mercado, do consumo e do espetáculo. E por que nós estamos falando disso? Nós estamos falando de aborto e microcefalia. Para chamar a atenção que existe uma crise na realidade, que é uma crise de valores. É uma crise de valor, é perdas de referências importantes, em detrimento de uma vida agora superficial,
E aí entra um discurso liberal. Então, nessa nossa sociedade pós-moderna, o ter está acima do ser. Por isso que vem na década de 90, Joana, principalmente o Como Integral, nos alertando mais para darmos importância ao ser do que ao ter. Porque senão nós vamos entrar nessa do prazer pelo prazer. O prazer acima de tudo. A permissividade que justifica agora que tudo é bom, desde que a pessoa se sinta bem. O relativismo, no qual não há nada absoluto, nada totalmente bom ou mal. E as verdades com isso começam a ser oscilantes. O consumismo se vive para consumir, como já falamos, e vai gerando uma indiferença que chega a ser assustadora. Então, a pós-modernidade apresenta um sujeito imediatista, fragmentado, desiludido, ansioso. Nunca tivemos tanta ansiedade como nos tempos modernos. Deprimido, embora também informatizado, buscando o quê? A independência, a autonomia, a defesa de seus direitos. Mas a supervalorização da autonomia gera o individualismo, o egocentrismo, uma ênfase na subjetividade, sendo o outro agora apenas para a consecução dos seus objetivos. E aí a gente corre o risco, como eu estou segurando o microfone e passando o data show, a figurinha vai pulando. O que a gente corre o risco? Bem como está essa figurinha, prestem atenção, de querer passar em cima do outro. Porque nós estamos na época do quê? De grande competitividade e de pouca solidariedade. Então, é em nome dessa ideologia que os indivíduos permitem agir assim como essa figura, passando por cima de valores fundamentais. Então, olha só essa palavrinha, a coisificação da vida, o predomínio dos interesses pessoais em detrimento agora do que é coletivo, são característicos dessa fase em que nós vivemos. E o que nós aprendemos com a genética? Que a diversidade é a nossa maior riqueza coletiva. E nós brasileiros somos agraciados com isso na miscigenação. Então, chamando a atenção para o tema de hoje, o que é o feto anômalo? Ele é diferente, mas ele, mesmo sendo portador de grande deficiência, como é o caso da microcefalia, ele faz parte dessa diversidade. E ele deve ser, portanto, preservado e respeitado. Então é necessário proteger também, é claro, a gestante nesse contexto. Ela vai precisar de apoio, em especial o apoio psicológico. Nós não estamos dizendo que é fácil receber um diagnóstico desses, mas nós também temos sempre de levantar a bandeira pelo direito à vida, a valorização da vida. Então, o aborto provocado, o que ele é? Ele é um procedimento traumático, devido à negação da ocorrência de uma morte que foi real, mas que é totalmente desconsiderado. Então, as mulheres sofrem uma perda de suas necessidades emocionais, que são ou relegadas ou escondidas. E elas não conseguem vivenciar o seu luto e nem lidar com a culpa. E esse processo vai gerar profundas marcas e vai favorecer o surgimento da síndrome pós-aborto. Então, psiquiatras e psicólogos especializados em atender mulheres que abortaram alertam para o aumento dos transtornos emocionais causados pelo aborto provocado. Então, há que se fazer aqui uma diferenciação entre aquele aborto espontâneo, em que não houve a intenção, do aborto provocado. Então, o aborto involuntário é diferente, embora eu já tenha passado por um, é traumático também. Mas nós não queríamos isso, diferente daquele que é premeditado. Então, o aborto espontâneo, ele é imprevisto e involuntário, enquanto provocado, interrompendo o desenvolvimento do embrião ou do feto, extraindo do útero materno, contempla a responsabilidade consciente da mãe.
E as mulheres que se submeteram ao aborto afirmam que a culpa agora não é gerada pelos dedos que apontam de fora, porque às vezes as pessoas nem sabem, nem tampouco por sua religião, mas agora a culpa nasce no mundo íntimo a partir desse ato. E os problemas emocionais pouco falados por aqueles que levantam essa bandeira são tão graves que em muitos países onde ele é legalizado, foram criados pelas próprias mulheres que abortaram associações, como nos Estados Unidos, Mulheres Exploradas pelo Aborto, ou então na Espanha, Associação de Vítimas do Aborto, que orientam e alertam agora sobre as consequências prejudiciais. Então o aborto definitivamente não é solução nada fácil, como afirmam muitos por aí, mas sim um grave problema, um ato agressivo que terá repercussão na vida da mulher. E as consequências danosas provocadas pelo aborto à saúde mental da mulher, quando ele foi localizado, é tão grave que é secundado agora por depressão profunda, que a Associação dos Psiquiatras Britânicos e Irlandeses alertaram que a mulher deve ser comunicada para os graves riscos que se submete caso ela opte por interromper a gravidez. Portanto, o aborto nunca será uma solução, porque sempre os dois lados acabarão prejudicados. Então, não é dando à mulher a autonomia para matar o seu filho dentro do ventre que nós vamos resolver os problemas sociais. É necessário investir mais na educação das massas para a prevenção da gravidez, mas jamais matar uma criança. Os fins não podem justificar os meios. A sociedade que apela para o aborto declara-se falida em suas bases educacionais, porque vai dar guarida à violência. Nós que tanto buscamos a paz. Então a Associação Médico Espírita do Brasil, quando veio à tona essa discussão, ela reiterou o seu posicionamento contra qualquer forma de violência a uma nova vida, a não ser, como orienta a magna doutrina espírita, que se coloque em risco a vida da mãe. Então preserva-se a vida já existente, mas mesmo assim temos o livre-arbítrio. Então, dentro da visão espírita, não podemos concordar com isso. Vamos entender um pouquinho do ponto de vista médico para depois entrar no ponto de vista espiritual, a explicação espiritual, a visão da doutrina espírita. A expectativa de vida das crianças com microcefalia é semelhante à das outras crianças que não possuem a doença. Mas é claro que vai depender de vários fatores, desde a gravidade da doença ou se existem outras síndromes associadas. Algumas crianças com microcefalia podem não apresentar problemas de aprendizado. E aí nós vamos lembrar mais uma vez a jornalista. Ela aprendeu a ler, ela aprendeu a escrever, ela se formou em jornalismo. Então, não há tratamento medicamentoso da microcefalia que seja capaz, como vocês estão vendo ali o perímetro da cabeça da criancinha, não é capaz nenhum medicamento de voltar ao perímetro normal. Isso não é possível, vai realmente haver essa diminuição. Mas o que nós estamos chamando a atenção nessa manhã? Não é também uma sentença de morte. Condenar uma criança ao aborto é praticar novamente a eugenia, esse termo, criado em 1883 por Francis Galton, bem nascido, e que em 1935 as leis de Nuremberg, adotadas por Hitler, instituíram o que nós chamamos de eugenia nazista, que proibiu o casamento ou o contato sexual de alemães com judeus, pessoas com problemas mentais, doenças contagiosas, problemas hereditários, castração de delinquentes sexuais ou de pessoas que a cultura nazista assim classificasse, como era o caso dos homossexuais. Mas mais de 80 anos se passaram e nós estamos às voltas com uma nova forma de eugenia. Então seria o caso de realizar um ultrassom e de condenar à morte todos aqueles que não fosse só microcefalia, mas qualquer outra patologia em que a criança apresentasse algum defeito físico, mental ou genético. Será que nós vamos voltar a saudar a raça perfeita? Então é preciso
mais seriedade ao lidar com a vida. Porque o preparo de uma reencarnação, como já viemos falar aqui, sempre é dito aqui nas palestras, é algo que demanda tempo, às vezes décadas, que envolve quantos espíritos, os engenheiros do plano espiritual, os cientistas, o mentor, para que nós, num ato muitas vezes impensado, sem informação como estamos tendo hoje, resolvemos desconsiderar se optarmos pelo aborto. Então, o que nós esperamos nessa manhã? Que essa palestra, ela possa servir para fazer pensar, pois aqueles que se acham desprestigiados por Deus a receber uma criança com microcefalia ou com qualquer outra doença detectada, converse antes com alguém que também tem uma criança especial. Procure conversar com alguém que já fez o aborto. Se informe antes para não se equivocar. Segundo a ciência, então, a microcefalia, nós vamos passar aqui. Está difícil, são 3 coisas que eu tenho que fazer ao mesmo tempo. Pode pôr no suporte. Pode pôr? Pode. Será que fica bom o som? Aí. Ele é, ó. É que a gente tinha planejado ficar sem o branquinho agora. Então, segundo a ciência, a microcefalia, do grego mikros, pequeno, e kephalé, cabeça, é uma condição neurológica em que o tamanho ou a cabeça tem o seu perímetro cefálico occipitofrontal, como está mostrando ali na foto, é 2 ou mais desvios do padrão abaixo da média para a idade e o sexo. Também pode ser chamado de nanocefalia. Então, diferenciam-se as diferentes formas de manifestação. A microcefalia verdadeira, ela pode ser familiar e não necessariamente associada ao retardo mental. E pode ser também provocada, a gente está falando aqui do Zika vírus, mas ela pode ser provocada por outras substâncias durante o desenvolvimento fetal, o abuso do álcool ou das drogas durante a gravidez. Pode ser com síndromes genéticas hereditárias, diabetes materna mal controlada, e assim ficaríamos aqui a manhã inteira falando. Mas, como não há efeito sem causa, é preciso admitir, nós sabemos necessariamente que Deus existe e que Ele é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Consequentemente, nós estaremos subordinados ao que é a sua perfeição e a sua justiça, mas também a sua bondade, que só permite o quê? Acontecimentos que o espírito tenha necessidade de vivenciar. Como nasciturno, ele não teve chance, ele ainda não fez nada, então ele não pôde ter dado a causa, o efeito, como nos orienta o Evangelho. Se a causa não é atual, ela só pode ser anterior à encarnação. A causa, então, está na vida pregressa. O Senhor Jesus, ao curar o paralítico no tanque de Betesda, orientou ao recém-curado: não voltes a pecar, para que não te aconteça algo pior. E o que ele deixa claro nessa sublime lição? O vínculo entre o erro e a sua repercussão no corpo físico. Allan Kardec fez aos espíritos superiores encarregados de implantar o Consolador prometido na Terra questionamentos acerca do retorno do espírito ao mundo físico. Na espiritualidade, antes de começar uma nova existência, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante a sua vida? Ele mesmo escolhe o gênero de provas que quer passar. Nisso consiste o livre-arbítrio. Então não é Deus que impõe o sofrimento da vida como castigo. Nada acontece sem a permissão de Deus, que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis então, por que ele fez essa lei em vez daquela? Então, ao dar ao espírito a liberdade de escolha, deixa também toda a responsabilidade de seus atos e consequências. Nada impede o seu futuro.
O caminho do bem está à frente dele, assim como o do mal. Mas se fracassa, resta uma consolação, nem tudo está acabado para ele. Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar, reparando o que fez de mal. E o benfeitor, André Luiz, nos esclarece pela psicografia abençoada de Chico Xavier, que a célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo não é a mais apta em sentido de superioridade, mas sim no sentido de sintonia magnética, em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. E o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, vai nos dizer: ao reencarnar-se, o espírito, o seu perispírito, depois nós vamos ver melhor, imprime no futuro o programa genético do ser, os requisitos depurativos, que eles são indispensáveis ao crescimento interior e à reparação dos graves erros praticados. Os genes, a gente tem dificuldade de entender. Vamos estudar um pouquinho nessa manhã. Como que isso funciona? Os genes registram o desconcerto vibratório produzido pelas ações incorretas no futuro reencarnante, passando a constituir-se um campo no qual se apresentarão os distúrbios do futuro quimismo cerebral, como no caso da depressão, Manuel se refere, mas nós podemos pegar para todos os casos. Em Evolução em Dois Mundos, uma obra bem difícil de ser estudada, mas inadiável, fácil o estudo dessa obra, André Luiz vai responder ao questionamento. A invasão microbiana, olha a nossa dúvida, está vinculada a causas espirituais? Excetuados os casos de quadros infecciosos ou ausência de higiene, ou seja, causas atuais que nós mesmos provocamos, as depressões, pela nossa própria baixa vibração. Fora esses casos, seja adulterando as trocas vitais do cosmos orgânicos pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações nos outros. Eu vou infernizar a vida do fulano. Não nos damos conta que nós estamos alterando a nós mesmos. Porque diz ele, plasmam nos tecidos físio-psicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão, determinando, olha que a gente consegue fazer, campos de ruptura na harmonia celular. Então, o caminho que nós iniciamos, não iniciamos hoje. Hoje é o prolongamento dos caminhos que percorremos nas existências anteriores. Agora, Emmanuel, para a gente compreender o que André Luiz fala lá, recorramos a Pensamento e Vida. Fizemos a primeira parte aqui nesse ano mesmo. Nós prometemos a segunda parte. Encaixa perfeitamente nesse assunto, porque ele vai falar no Pensamento e Vida sobre essa equação do continuismo biológico que nós, quando lemos André Luiz, temos certa dificuldade. Porque agora Emmanuel vai partir do ponto de vista da ciência aqui, da onde que a ciência parte. A ciência, passei demais, a ciência, ela pode definir para nós o quê? O tipo de sangue, a cor da pele, a altura que nós vamos ter. Mas, continua Emmanuel, o que é inacessível à ciência? Os nossos clichês. Então, quando fala plasma, é isso que nós vamos lançando, essas imagens. Mas não são só imagens, olha o que diz Emmanuel. São reproduzidas nas células germinais, nas células tronco. E aí a gente pergunta como. E continua ele a equação do continuismo biológico na câmara uterina. A impressão da chapa fetal. E ele vai detalhar nessa obra a equação do continuismo biológico na câmara uterina. Impressiona um conjunto dos princípios germinativos, selando-nos
a destinação. Então nós iniciamos como hoje, credores e devedores do ontem, a contabilidade, por isso a equação, né? Contabilidade divina. Para quê? Para liquidar esses débitos que nós contraímos. Então, André Luiz, lá em Evolução, Dois Mundos, vai dizer o seguinte: verificada a disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passível da invasão microbiana. Então, poderíamos ter aqui no salão repleto 2 pessoas com gripe, mas nem todos sairão aqui engripados. Então o mosquito pica várias grávidas, algumas só têm gripe, as outras, o feto poderá nascer com microcefalia. Começamos pela magna doutrina espírita a entender esse processo. Diz ele, qual uma praça desguarnecida, onde a gente não coloca os guardas lá, pode ser invadido. Assim nós fazemos também, permanecendo muitas vezes em devedor no ponto lesado, buscando delimitar-lhe a presença e julgar-lhe a expansão. No caso da invasão agora, fala ele, microbiana. Então, por exemplo, vocês já perceberam que eu estou um pouquinho louca, né? Qual que é o meu ponto? Qual que é o meu centro de força? Que eu mais preciso dar atenção? É o laríngico, eu já sei disso. Qualquer balinha emocional, o meu laríngico fica comprometido. Graças à Casa Espírita nós temos aí o recurso dos pais para reharmonizar. Cada um de nós, alguns vão relatar assim, nossa, só dá um problema, que o meu problema vai, a dor de estômago, outra dor de cabeça. Então agora a gente, com a doutrina espírita, com o André Luiz e com o Emmanuel, a gente consegue compreender. E trazendo para o tema de hoje, que laços nos prendem para o reinício do hoje? O modo de ser e de proceder nos liga aos nossos afins. Então quando eu receber esse diagnóstico, que com certeza não será fácil de saber que eu terei uma criança especial, existem laços, segundo as nossas dívidas geradas ou até as nossas necessidades. E aí nós vamos entendendo até mesmo o problema da hereditariedade, salvo algumas exceções. Então nos pede Emmanuel em Pensamento e Vida honrar o nosso berço, porque nós somos atraídos segundo os problemas da regeneração, ou de repente teremos méritos para vir numa família de afins. A família consanguínea são os reflexos agradáveis ou desagradáveis do nosso passado, é o centro essencial dos nossos reflexos. Vamos entender com fotinho também como isso funciona. Olha o eu ali e olha o reflexo. Cada criatura está ajustada ao raio de ação de seus reflexos e o desenvolverá pouco a pouco. E é assim quando nós estamos em formação. O Espírito preside a formação e a sustentação, consciente se tiver condições, ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal, sempre sob os cuidados da divina providência. E aí vamos modelando, através dos reflexos do nosso passado, o Espírito vai incorporando os moldes, reduzidos do próprio ser, aonde nas células do equipamento humano, associando a própria vida, desde a vesícula germinal, como imã, como que isso funciona? Olha só, Emmanuel, as células se multiplicando ao redor da matriz espiritual, como a limalha de ferro sobre o imã, vai formando a princípio os folhetos blastodérmicos, plasmando reflexos, os bilhões e bilhões de células se ajustando aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhe a natureza eletromagnética. Lembra no começo desse capítulo que ele falou do pensamento? Lembrando uma oficina muito complexa, formada de bilhões de motores infinitesimais, movidos por oscilações, mais uma vez as duas forças, eletromagnética, tudo sob o comando da mente. Olha que perfeição, vamos repetindo, vai plasmando, porque às vezes fala em clichê plasmar, mas fica uma palavra meio confusa para quem não tem entendimento da doutrina. As imagens vão nos mostrando e nós vamos entendendo o que se processa. Reflexos passados, e aí entram as mutilações e doenças, suas causas, são guardadas na profundeza do nosso campo espiritual, como sementes
de agressivo espinheiro que nós fomos agasalhando, acalentando nesse obscuro terreno da culpa, disfarçado de remorsos ocultos. E aí nós vamos compreendendo aqui as estruturas energéticas do perispírito em direção do corpo, nessas ondas, como nós vimos na imagem, ondas sucessivas. E aí podemos estar tendo radiações, nesse caso, nocivas. Por isso cuidemos do hoje. E aí está a explicação. E aí pode se instalar ou se desenvolver vidas microscópicas, bactérias, bacilos, vírus. Quem fez a ruptura? Eu, com o meu proceder. Quase todos, diz agora André Luiz, Evolução em Dois Mundos, ele surge como fenômeno secundário sobre essas zonas que nós vimos de predisposição enfermiça, que nós formamos o nosso próprio corpo pelo desequilíbrio de nossas forças mentais a gerar rupturas ou soluções de continuidade nos pontos de interação aonde? Do corpo espiritual e do veículo físico, pelos quais se insinua esse assalto microbiano, e que sejamos mais particularmente inclinados, dependendo da natureza das nossas contas, das nossas dívidas. Agora, amparo aos outros, o reflexo do bem. Por que sempre bate nessa tecla dentro da casa espírita? O amparo aos outros cria amparo a nós mesmos. Motivo porque Jesus, desterrando de nós a animalidade, o orgulho, a vaidade, a cobiça, a crueldade, a avareza, exortou-nos à simplicidade, à humildade, à fraternidade sem limites, ao perdão incondicional. E se for observado por nós, vai estabelecer aqui a nossa imunologia perfeita, aonde? Lá na nossa vida interior, que vai se refletir na vida física. Então, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefesa contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam a nossa marcha evolutiva em direção a Deus. Então, sanear o meio ambiente, sim, cuidar das coisas atuais e presentes em nossa vida, mas também desenvolver a resignação, a obediência diante dos fatos impostos pela lei divina. Comportar-se retamente nas orientações contidas no Evangelho de Jesus, trabalhando as imperfeições da alma, no sentido de erradicá-las, aplicando e implementando a compaixão por aqueles que sofrem, tratando-os e ajudando como nós gostaríamos de sermos tratados e ajudados se estivéssemos na condição de necessitado. Isso evita expiações reparadoras no futuro. Agora nós vamos passar uma experiência para marcar bem, uma experiência espiritual. Então nós falamos aqui das estatísticas, falamos como que se dá do ponto de vista médico, clínico, falamos o que a doutrina espírita nos explica nos termos da lei, que é de ação e de reação, e agora uma vivência espiritual. Senhor José, ele era dirigente de uma reunião mediúnica, então ele estava encarnado ali, a figurinha para a gente lembrar das nossas reuniões mediúnicas. Liga a música, faz a prece, faz aquela preparação, porque eles iniciariam a reunião. Nesse meio tempo, uma das médiuns, Dona Inês, ela era vidente, então ela viu a presença de um outro irmão que aplicava passes diferentemente dos nossos, os passes eram longitudinais, em cada trabalhador, ou seja, aquele espírito estava preparando os médiuns encarnados para a tarefa. E ele solicita então à irmã que passe uma orientação a todos ali, que se mantenham tranquilos. Ele se identificava como Arthur, para se concentrar, melhorar a respiração, enfim, tudo aquilo que a gente aprende, não é de quem ainda não fez. Faça para a concentração do trabalho. E em poucos minutos, esse grupo mediúnico tinha uma tarefa diferenciada. Os médios estavam desdobrados. O que é o desdobramento? Para a gente entender um pouquinho, vamos lembrar do nosso sono. Às vezes trabalhamos
quando estamos dormindo. Então o que acontece? O corpo físico está lá dormindo, não tem perigo de entrar outro, porque está ali o cordãozinho para identificar que nós temos o laço que nos prende ao nosso corpo físico, e eles estavam agora em tarefa de desdobramento em plena reunião mediúnica e foram levados, então, volitando, para não usar a palavra voando, volitaram até o lar das crianças Menino Jesus, situado na colônia Esperança, dirigido por Eurípides Barçanufo. Nesse amplo jardim se juntaram a quem? A um grupo de trabalhadores, agora desencarnados, liderados por Sita. E ele diz então: hoje nós vamos nos dedicar à assistência amorosa e ao resgate de irmãos desencarnados, lá no astral inferior, no vale de sofrimento. Necessito que você se concentre, que mantenha a mente conectada ao plano superior. Dezenas de trabalhadores acompanhavam o trabalho. Passaram eles por trás do lar das crianças, à direita do templo de cristal, e caminhavam numa trilha que, se pudéssemos mencionar, ela descia sempre. Por vários minutos andaram sem parar, até entrar numa zona escura, umbralina. Ouviam no refolho da alma o comando mental do mentor desencarnado, orientando respiração calma. Contornando esse caminho, chegaram a um ponto onde estava um imenso vale, completamente escuro e desolado. Sob a orientação do mentor Sita, os trabalhadores encarnados e desencarnados, eles formaram ali um imenso círculo, iniciando o canto. Olha como a música eleva, orações, se preparando para o trabalho, envolvendo todo o vale em energias curadoras. Nesse instante, figuras que poderíamos denominar angélicas desciam do alto e manipulavam essa energia oriunda dos trabalhadores que estavam com a vibração elevada pela oração e pelo canto, formando uma espécie, se poderíamos dizer assim, de nuvem. A gente tem muita dificuldade de traduzir o que acontece no plano espiritual com a nossa linguagem pobre, mas um lençol muito brilhante que se estendia por todo o vale. E só então os trabalhadores encarnados perceberam as milhares de almas entrelaçadas pelo sofrimento que havia naquele local. Uma das trabalhadoras, a Mariana, ficou assustada. Então um mentor chegou e disse para ela: são espíritos que abusaram da inteligência. O que nós estamos fazendo com o talento da inteligência? Abusaram do poder mental. E hoje estagiam em locais de sofrimento e depuração. Ainda não conseguem alimentar o aspecto emocional da mente. Passaram pela vida desperdiçando os talentos do raciocínio, somente para se beneficiar. Então, aqueles que acham que estão ludibriando, seja aí pelos programas televisivos, pelos filmes pornográficos e etc., para enganar, conquistar poderes transitórios, sem nunca se permitirem a conquista do que nós estamos fazendo nessa manhã, dos valores espirituais verdadeiros. Mostrando no olhar toda a compaixão, o mentor continua: vivemos tempos de resgates coletivos. Muitos podem olhar para isso como um castigo divino, mas na verdade é a infinita misericórdia divina que guia a humanidade. E esses irmãos, eles necessitam reencarnar para aprender, como diz Joana, a amar. Mas eles lesaram o quê? Os centros cerebrais, de tal forma que o corpo físico, especialmente a área cerebral, não conseguirá desenvolver a contento, uma vez que o corpo físico é mera cópia imperfeita do corpo espiritual. Escutando o mentor, a Mariana imediatamente faz o link com os noticiários da microcefalia e do Zika vírus. E captando esses pensamentos, que lá a gente não precisa nem falar, ele já capta, ele vem orientar assim: Mariana, a microcefalia
é uma das formas de resgate que a espiritualidade maior utiliza. Vejam que interessante. O que nós brasileiros fizemos? Concordamos que os fetos anencéfalos podem ser abortados. Então a espiritualidade utiliza-se de um outro meio, porque é necessário que essa criatura tenha uma nova oportunidade. Então, diz o mentor, objetivando a cura verdadeira, que é a espiritual, a justiça divina essencialmente perfeita determina que cada um de nós colhe os frutos que plantamos, mas em contrapartida, os que muitos pensam, né, isso não é uma punição, mas um ensinamento, é uma grande oportunidade. Deus seria sádico se simplesmente nos condenasse ao inferno, ao sofrimento. Mariana então observa que somente, e aí poderia ser essa imagem, não são todos, uma porção pequena daqueles doentes assistidos, a maioria não conseguia nem sequer notar a presença daquela caravana, daquela equipe de trabalho. E nesse instante, centenas de mulheres, sempre as mulheres, elas se aproximam desses irmãos que permaneciam ali em completa alienação mental. São as mães, explica agora o nobre mentor, essas almas generosas e sábias, que não enxergam degradação nesses seus filhos que se perderam por um momento, mas que agora, mais do que nunca, necessitam do seu auxílio. Permitindo então que os trabalhadores se aproximassem dessas mulheres, eles passam a conversar com elas, e uma delas, uma senhora, de cabelos negros e olhos vivantes, ela tinha magnetismo no olhar, ela diz: o risco de microcefalia é global, acabamos de ver agora, bem no início, justamente porque Jesus espera que todos sintam seus corações tocados pela compaixão e se virem para o sentido espiritual dessa epidemia. Muitas famílias se sentem desprezadas por Deus quando os filhos são acometidos por problemas graves. Mas quantas mães desencarnadas não dariam a vida para ter novamente esses espíritos em seu ventre, para poder amamentá-los novamente, para poder cuidar deles com infinito amor? Vejam, disse ela, estendeu o braço em direção ao vale. Somos centenas de mães. A gente acaba até meio se emocionando. Somos centenas de mães que daríamos tudo para poder reencarnar e receber novamente esses rebeldes que se desviaram de Deus. Sabemos que a doença é grave, mas todo sacrifício em nome do amor vale a pena. Muito obrigada.